Então fala você que se conecta comigo para mais um vídeo aqui no canal Vasco Connection. Sou Eduardo Ferrari e trago alguns assuntos sobre o nosso Vasco. Antes eu peço para que você se inscreva no canal, deixe aí o seu like e acione o sino de notificações aqui do canal Vasco Connection. Muito importante a sua inscrição, solta o dedão no like aí, se inscreve, botão vermelho aí do lado esquerdo da tela do seu telefone, dá uma força para o canal, é muito importante. Seja muito bem-vindo também, quem não conheceu o trabalho, conhecendo o nosso trabalho agora. É muito legal falar de Vasco junto com você aí do outro lado, beleza? Desculpa, estou um pouco rouco por conta do jogo ontem contra a Tombense, a poderosa Tombense, empate. Oh, meu Deus do céu. Olha, alguns fatores, né, podem levar o presidente Jorge Salgado a demitir o técnico Zé Ricardo. Isso por quê? Porque a 777 Partes, que eu acredito muito que vá assumir o futebol do Vasco, gente, tá? 70% do futebol do Vasco. Vamos parar com essa história que o Vasco está sendo vendido. O Vasco não está sendo vendido. O Vasco está negociando apenas o futebol, que é o cargo-chefe de qualquer clube de futebol, tá certo? E o Vasco precisa sim de um time forte, o Vasco precisa de uma solução imediata. Esse é o meu entendimento. E outra coisa, a 777 e nenhuma outra empresa, sabe, vai investir num time que faz uma campanha pífia na Série B, já vem de uma Série B, sabe? Vasco, ano passado, Série B, permaneceu na Série B. Então, ou seja, os 2 piores anos da história do Vasco, toda a história do Vasco. E eu hoje, conversando até com um amigo, falei assim, eu pensando aqui, falei, caraca, eu antes tinha medo da Série B. Agora eu tô com medo de perder esse medo de permanecer na Série B. Não sei se vocês estão entendendo. Assim, pô, eu tô com medo que isso vire uma coisa normal. Pro torcedor, pra galera do Vasco. Nossa, a torcida do Vasco, ela não merece isso. Sabe? Esse terror que nós estamos vivendo mais um ano. O mínimo é vencer. Olha, é a pior Série B, pior início de Série B da história do clube também. Pra piorar, só tem pior. A palavra pior fazendo parte, mais uma vez, da história do Vasco. Então, já que os agentes da 777 enxergaram isso, senhor Jorge Salgado, e de repente para o Vasco investir em treinadores mais experientes, treinadores mais robustos no futebol brasileiro e até internacional, eu coloco sempre aqui o treinador brasileiro porque eu acho que a gente tem que valorizar a nossa casa. Temos treinadores assim livres no mercado como Cuca, Henderson Moreira, Renato Gaúcho, Dorival Júnior, entre outros. Tem que ir no mercado, dar uma olhada, falar, vamos analisar um pouquinho, porque tem uma galera aí boa, com sangue nos olhos, querendo mostrar resultado, querendo trabalhar no Vasco, os salários estão em dia, não tem desculpinha de jogador, não tem desculpinha da comissão técnica. Como era lá atrás, tem que conversar com os jogadores para ver se eles vão querer jogar ou não, porque o salário está atrasado, e bababá, aquele bababá do passado aí, tá certo? Não é mais uma desculpa dentro do Vasco. Isso mudou. Vamos reconhecer. Então, esses agentes estariam pressionando aí o presidente Jorge Salgado. Isso por quê? E o Jorge Salgado está contra a parede. Ficou contra a parede. Por quê, galera? Olha só. A votação agora do último final de 80% dos sócios votaram a favor da SAF do Vasco, beleza? Preciso ir muito longe, preciso acompanhar. Então, a proposta vinculante para chegar no Vasco, está para chegar. Está na mesa do Vasco? Ainda não, mas vai chegar. Acho que até a diretoria do Vasco está ansiosa por essa proposta, certo? Após a aprovação da SAF, agora o momento da proposta para que os conselheiros primeiros vejam a proposta, após os conselheiros, os sócios, aí sim, acredito que todo mundo quer que a empresa assuma o futebol do Vasco, todo mundo quer ver um futebol forte, um Vasco forte dentro de campo, novamente. Eu quero ver o Vasco ganhando título, conquistando títulos, tá certo? Organizado financeiramente, não quero viver sendo motivo de chacota de ninguém aí, todo mundo zuretando, todo mundo zoando, todo mundo zombando da cara do torcedor vascaíno. Ninguém quer, você não quer. Então eu enxergo com os olhos assim, olha, galera,
Eu acho que dessa vez vai ter alguma mudança aí radical no Vasco. Eu acho que o técnico Zé Ricardo não deve permanecer no comando do time. O presidente Jorge Salgado, vou reiterar aqui, ele está sendo pressionado, sabe, por esses membros da empresa, e isso deve fazer uma diferença muito grande na frente do nosso Vasco, na frente da diretoria, até no pensamento do Jorge Salgado. Jorge Salgado, difícil, né? Ô, presidente, ó, a coisa não tá andando, a coisa não tá acontecendo, então vamos acordar, vamos pensar um pouquinho, peraí, deixa eu mudar aqui porque a coisa tá feia, a coisa tá braba pro Vasco. Então, é isso. Após 5 rodadas, tá? O Vasco tem o pior início da Série B. Sua história, eu vou repetir aqui. O empate com... o Vasco tá invicto. Nossa, pelo amor de Deus, cara. O Vasco disputou 15 pontos e conquistou apenas 7. Foram 4 empates e 1 vitória, é isso? Gente, que papelão. Coisa horrorosa. Sabe? E ter que ouvir... Eu acho que até não pegou bem a entrevista do Anderson Conceição, não. Não tem que falar que tá tudo bem, que Série B é difícil, não. Tem que falar que tá no Vasco, que o resultado foi vergonhoso e precisa mudar a história. Esse tem que ser o pensamento dos jogadores. Tem que ser o pensamento com sangue nos olhos. Tá certo? Pode ser o Conceição, pode ser o Nenê, pode ser... Enfim, pode ser o Messi ali, nesse momento, atuando com a camisa do Vasco. Mas tem que falar, não, isso é vergonhoso. Pro Vasco é uma vergonha. O Vasco não tem que empatar com o Tombense, o Vasco não tem que empatar com o Vila Nova. Se fosse um jogo isolado, galera, tipo assim, o Vasco teve um tropeço ali, mas a maioria dos jogos na Série B do campeonato, o Vasco consegue vencer, o Vasco joga bem, empatou ali, botando a bola na trave com 10 chutes no gol e tal. Aí é diferente. Aí a história é outra, a história muda. Mas quando você vê o time em todos os jogos, em 2 temporadas, mais do mesmo, não consegue chegar na frente, o time, repito, o Vasco não tem uma transição, o Vasco não tem uma jogada ensaiada, o Vasco não tem profundidade, cruzamentos horrorosos, assim, não funciona. O Vasco não funciona, o futebol do Vasco não anda. Aí você vai falar, a culpa dos jogadores também, jogadores limitados. Mas quem montou o elenco? Sabe? Até time ruim tem padrão, repito, até um time limitado, tô falando de time de menor expressão. Eles têm um sistema de jogo, eles têm um padrão de jogo, isso é normal. Para qualquer time, isso tem que ser normal. O anormal é você ver um time da grandeza do Vasco ser um padrão de jogo, esse é um entendimento. Repito, galera, a galera vai ficar muito no mais do mesmo. Bum, 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 lá e cá, lá e cá, lá e cá. Muito no mais do mesmo. Mas você, torcedor... Eu, como torcedor, repito, eu vou repetir o que eu falei no início aqui, eu não quero perder o medo de continuar na Série B, sabe? Eu quero continuar confiando, eu quero continuar levando, não só transmitindo, mas levando o Vasco para você, aí do outro lado, com todo amor, carinho, atenção, respeito, sabe, respeito o comentário que tá aqui embaixo, Eduardo, eu acho isso, beleza, vou dar uma curtida, vou responder, e a gente vai falar sobre essa parada aqui, mas tem que mudar, a postura do time tem que mudar, porque apoio não falta, apoio nas arquibancadas não tem faltado, então, isso não é desculpa. A pressão da arquibancada, pela madrugada, né, a pressão tá muito menor do que a decepção que o torcedor há anos vem passando, ou passa, tá certo? Então, torcedor, não deixe de se inscrever aqui no canal, vamos juntos, vamos continuar falando de Vasco, hoje, mais tarde, vídeo com informações, vamos apurar assuntos importantes do nosso Vasco, e eu conto sempre com a sua audiência, com o seu like, com a sua inscrição, compartilha com geral aí o vídeo, dá aquela força aqui pro canal Vasco Connection, valeu? Um beijo no coração de todos, e saudações vascaínas.